O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte, das Manifestações Espíritas. Capítulo 5. Manifestações físicas espontâneas. Ruídos, barulhos e perturbações. Lançamento de objetos. Parte 6. 93. A intervenção voluntária ou involuntária de pessoa dotada de aptidão especial parece necessária, na maioria dos casos, para a produção desses fenômenos, embora haja aqueles em que o espírito parece agir sozinho. Mas ainda nesses casos, ele poderia tirar o fluido animalizado de uma pessoa distante. Isso explica porque os espíritos que nos cercam incessantemente não produzem perturbações a cada instante. É necessário, primeiro, que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo para fazê-lo. A seguir, que encontre precisamente no lugar em que pretende agir uma pessoa apta a ajudá-lo, coincidência que só raramente ocorre. Se essa pessoa aparece inesperadamente, ele a aproveita. Mas apesar das circunstâncias favoráveis, ele poderia ainda ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir como quer. Pode também só lhe ser permitido agir dentro de certos limites, nos casos em que essas manifestações sejam consideradas úteis, seja para servirem com meio de convicção ou de experiência para a pessoa que as suporta. 94. Citaremos a respeito a conversação suscitada pelos fatos verificados em junho de 1860 na Rua des Noailles, em Paris. Os pormenores se encontram na Revista Espírita de agosto de 1860. 1. A São Luís. Terias a bondade de nos dizer se os fatos que dizem ter ocorrido na Rua des Noailles são reais? Quanto à sua possibilidade, não temos dúvidas? Sim, esses fatos são verdadeiros, mas a imaginação do povo os exagerou, seja por medo ou por ironia. Entretanto, repito, são verdadeiros. Foram manifestações de um espírito que se diverte um pouco com os moradores. 2. Há alguém na casa que dê motivo a essas manifestações? Elas são sempre provocadas pela presença de uma pessoa detestada. O espírito perturbador se aborrece com o habitante do lugar em que ele encontra, quer pegar-lhe algumas peças ou fazê-lo mudar-se. 3. Perguntamos se há entre os moradores alguém que seja a causa dos fenômenos, em virtude de mediunidade espontânea ou involuntária? Isso é necessário, pois sem isso, o fato não poderia se dar. Um espírito mora num lugar de sua predileção. Enquanto ali não aparece uma pessoa de que se possa servir, fica sem ação. Quando essa pessoa aparece, então ele se diverte quando pode. 4. A presença dessa pessoa no próprio lugar é indispensável? É o mais comum, e foi o que aconteceu no caso citado. Por isso disse que sem isso o fato não teria ocorrido. Mas não quis generalizar. Há casos em que a presença no local não é necessária. 5. Sendo esses espíritos de ordem inferior, a aptidão para lhes servir de auxiliar é uma indicação desfavorável para a pessoa? Indica uma simpatia de sua parte para com os seres dessa natureza? Não precisamente, porque essa aptidão decorre de uma disposição física, mas indica quase sempre uma tendência material que seria preferível não possuir, pois quanto mais elevada moralmente, mais a pessoa atrai os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus.